Fala galera, tudo bem com vocês? Vim trazer aqui hoje a primeira parte da lei do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Santana de Parnaíba. Então vamos lá para o vídeo, sem enrolação, vamos direto para essa lei, que aí vão ser cobradas 5 questões dessa lei municipal. Vamos lá, visu GCMs. Aí vem aqui, ó. Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Santana de Parnaíba. Tá, isso aqui não tem muita importância. Artigo 1º, aqui começa. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Santana de Parnaíba. Então, beleza. Vem falar que isso aqui é o regime jurídico único dos servidores públicos. A partir do artigo 2º é importante. Vamos lá. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se servidor a pessoa legalmente investida em cargo público. Cuidado que a banca pode colocar que considera-se funcionário a pessoa legalmente investida em cargo público. Errado. Considera-se servidor a pessoa legalmente investida em cargo público. Tranquilo? Artigo 3º. Cargo público é unidade laborativa com denominação própria, criada por lei, galera. Cuidado para a banca não colocar que é criado por decreto, tá? Porque para você criar um cargo público, um cargo da GCM, por exemplo, você tem que criar uma lei específica para aquela instituição. Criada por lei, com o número certo, remunerada pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão, que implica o desempenho pelo seu titular de um conjunto de atribuições, responsabilidades e deveres. Parágrafo único, muito importante. O município de Santana de Parnaíba destinará no mínimo 10%, memorize essa porcentagem, 10% dos cargos em comissão criados aos ocupantes de cargos efetivos do respectivo quadro de servidores. Então, ó, os cargos em comissão, 10% vai ser destinado aos cargos efetivos do respectivo quadro de servidores. Tranquilo? Artigo 4º, muito importante. Cargo técnico é aquele cujo desempenho exige especialidade de nível técnico. Então, cargo técnico é quando exige um nível técnico. Parágrafo único. Cargo científico é aquele cujo desempenho exige especialidade de nível superior. Então, cargo técnico exige o nível técnico. Cargo científico exige nível superior. Tranquilo? Artigo 5º. Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado nas condições e prazos previstos em lei específica. Galera, as partes mais importantes eu vou pontuando para vocês, tá? Cuidado com essas palavras aqui, ó, poderão, tá? Que eu grefei. Cuidado para não colocar por deverão, tome cuidado com isso. Artigo 6º, muito importante. É vedado atribuir ao servidor encargos ou serviços diversos de sua carreira ou cargo, ressalvando as comissões legais e designações especiais de atribuições. Cuidado para ela não colocar que é permitido atribuir ao servidor encargos ou de serviços diversos, tá? É vedado. Cuidado com isso aqui. Aí vem aqui, título 2, vamos falar do concurso, do provimento, da vacância, da remoção, da redistribuição e da substituição. Capítulo 1 do concurso. Artigo 7. Para o provimento de cargo efetivo por nomeação, será exigida a aprovação prévia em concurso público. É óbvio. Para vocês tomarem posse na GCM, vocês têm que ser aprovados no concurso público. Concurso público de provas ou de provas de títulos, podendo ser realizado em uma ou mais etapas, conforme a exigência de cada cargo. Para a GCM, são mais de uma etapa, é prova escrita, é TAF, exame psicológico, exame médico, por aí vai, tranquilo? É mais de uma etapa. Artigo 8º, o concurso público poderá ser organizado e realizado por empresa especializada, que é a banca, especialmente contratada para esse fim ou por uma comissão nomeada pelo chefe do Poder Executivo. Então, ela vai ser contratada para esse fim ou por uma comissão nomeada pelo chefe do Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo? É o prefeito. Tome cuidado que poderá, tá?
Cuidado para não colocar que o concurso público deverá ser organizado. Não. Tem município que a própria Secretaria de Segurança, a própria Secretaria de Educação monta ali a prova e faz o concurso. Pode ser organizado por uma empresa especializada. Inciso 1º, o custo operacional dos concursos públicos poderá ser coberto com os recursos provenientes da taxa de inscrição. Então, o custo que vai ter com concurso público pode ser coberto, esses gastos, recolhendo ali a taxa de inscrições com os recursos. Inciso 2º, os requisitos, as condições e demais peculiaridades para a realização dos concursos serão previamente estabelecidos pela autoridade competente, na forma da lei. Aí vem artigo 9º. O concurso público poderá conter as seguintes etapas, conforme exigências do cargo, fixadas em lei. Prova teórica, que é a prova objetiva. Prova prática, que pode ser o TAF, ou na de Santana vai ter direção veicular. A apresentação de titulação, aqui é mais para professores, a área de segurança pública não entra. A avaliação psicológica, a avaliação física e investigação social. Isso aí, tranquilo, todos sabem. Em parágrafo único, em qualquer caso, será sempre obrigatória a prova teórica. Então, em qualquer concurso público, é obrigado ter a prova teórica. Cuidado para a banca não colocar que é facultativa, tá? É obrigatório. Artigo 10, bem tranquilo e é um assunto que cai em provas, mesmo que seja fácil, mas vamos levar. Artigo 10. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, o que quer dizer isso aqui? O concurso público tem validade de 2 anos e pode ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, pode ter a validade ali de 4 anos. Tranquilo. Parágrafo único. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que serão devidamente publicados em jornal de circulação no município. Bem tranquilo, galera. Vamos lá. Capítulo 2 do provimento. Artigo 11. Essa é uma boa questão de prova. Artigo 11. São requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal. 1. Você ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas constitucionais. 2. Você estar no gozo dos direitos políticos. 3. Você estar quite com as obrigações militares. 4. Ter o nível de escolaridade exigido para o cargo. Se é ali, por exemplo, para ser médico, tem que ter o nível superior. Agora, para a guarda municipal, é ensino médio. Ter idade mínima de 18 anos completos. Percebam que é idade mínima. Cuidado para não colocar que tem idade máxima aqui, tranquilo? Gozar de boa saúde física e mental, comprovada por exame médico. Ter se habilitado previamente por meio de concurso público, ressalvadas as exceções previstas nesta lei. Inciso 1º. A natureza e as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Inciso 2º. Muito importante. Esse inciso 2º é importante, galera. Levem para a prova. De acordo com os critérios de acessibilidade, às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com as limitações que possuírem, sendo-lhes reservadas 5% das vagas oferecidas no concurso. Então prestem atenção nisso aqui. Para as pessoas com deficiência, levem isso para a prova. Para as pessoas com deficiência é assegurado 5% das vagas. Cuidado para não colocar que é assegurado 10%, 15%. É 5%. Inciso 3º. Fica vedada a fixação de limite máximo de idade em concursos para admissão de pessoal, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. Para comprovação da aptidão física e mental do candidato aprovado, o município realizará exame médico admissional. Isso aqui é em toda a empresa, né? Artigo 12. O provimento dos cargos públicos far-se-á por ato da autoridade competente, do poder ou entidade que realizou o concurso. Então, ali quem realizou o concurso, entidade, poder ou autoridade competente, vai fazer ali o provimento dos cargos públicos. Artigo 13. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse, galera. Então, para você ser investido,
só quando tiver a posse. A investidura dará com a posse. Artigo 14, muito importante. São formas de provimento de cargo público: nomeação, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento. Até coloquei aqui um bizuzinho para vocês, o mnemônico 3RAM. Por que 3RAM? Reversão, reintegração e outro R de recondução. A de aproveitamento, N de nomeação. 3RAM. São formas de provimento de cargo público, 3RAM. Levem esse mnemônico para vocês. Seção 2 da nomeação. Artigo 15. A nomeação far-se-á em caráter efetivo quando decorrente de concurso público. Então você passou no concurso público, que vocês vão prestar, foi aprovado ou foi aprovada, vocês vão ali ser nomeados em caráter efetivo. Agora pode ser nomeado far-se-á em comissão para cargos de confiança. Tranquilo? Então, caráter efetivo, concurso público, e em comissão, cargo de confiança. Artigo 16. A nomeação para cargo efetivo depende da prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade. Galera, sempre tomem cuidado com o prefixo ou o sufixo. Tome cuidado se a banca pode tirar o prefixo ou acrescentar o sufixo. A banca pode colocar assim: a nomeação para cargo efetivo independe da prévia habilitação. Errado. Para você ser nomeado num cargo, você depende de ser aprovado em um concurso público. Tranquilo, bem fácil. Seção 3 da reversão. Artigo 17. O que é reversão? Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando o junta médico oficial declarar insubsistente os motivos da aposentadoria. Então memorize o começo aqui. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez. Inciso 1. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Inciso 2. O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para a concessão da aposentadoria. Inciso 3. Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Inciso 4. Não poderá reverter ao cargo o aposentado que contar 70 ou mais anos de idade. Então, se ali seu aposentado tem 70 ou mais anos de idade, não pode reverter ao cargo. Tranquilo? Seção 4 da reintegração. Reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Qual que é o bizu para memorizar? Memorize isso aqui, Reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo por decisão administrativa ou judicial. Pegue essas palavras-chave para ficar mais fácil de memorizar. Inciso 1. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade ou aproveitado em outro cargo, observado o disposto nesta lei. Então, por exemplo, ali o prefeito decide acabar ali, extinguir o cargo de agente de trânsito. Aqueles agentes, aquelas agentes de trânsito, eles vão ficar em disponibilidade, vão ficar em casa sem trabalhar, receber normalmente. Eles vão ficar em disponibilidade, pode ser aproveitado em outros cargos. Inciso 2. Encontrando-se provido o cargo, o eventual ocupante, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Inciso 3. Quando a reintegração gerar o deslocamento sucessivo de diversos servidores, a regra da exoneração e disponibilidade se aplicará no último da seção, sem muita importância. Seção 5 da recondução. Artigo 19. Recondução é o retorno do servidor ao cargo ou função anteriormente ocupado. Então memorizem essa parte aqui, Pega esse começo aqui, Recondução é o retorno do servidor ao cargo ou função anteriormente ocupada. Pega o comecinho aqui, re. Inciso 1. A recondução decorrerá de inabilitação em estágio probatório, decorrente de nomeação para ocupar o cargo público, e reintegração do anterior ocupante. O que quer dizer isso aqui? Era agente de trânsito, passou no concurso da Guarda Municipal.
aí foi reprovado, inabilitado no estágio probatório da Guarda Municipal, ele é reconduzido, ele retorna ao cargo de agente de trânsito. Tranquilo? Se o segundo, encontrando desprovido o cargo de origem, aplicar-se-ão as regras que disciplinam o aproveitamento. Seção 6 do aproveitamento. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor ficará em disponibilidade remunerada, com remuneração, que eu falei acima, né? Proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo único. A extinção de cargo ou a declaração de suas necessidades somente serão admitidas se efetuadas por lei municipal, tá? Tem que ser por uma lei municipal. Artigo 21. O servidor em disponibilidade contribuirá para o regime de previdência. Mesmo em disponibilidade vai contribuir. Parágrafo único. O tempo de contribuição correspondente ao período em que permanecer em disponibilidade será contado para efeito de aposentadoria e nova disponibilidade. Artigo 22. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório, encargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Parágrafo único. O órgão de recursos humanos determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da administração pública. Artigo 23. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Tranquilo? Aí vem parágrafo único. A extinção de cargo, a declaração de suas desnecessidades e a colocação do servidor em disponibilidade serão precedidas, sempre que possível, da transformação da denominação de cargos públicos, respeitado o princípio constitucional do concurso público, com meios de acesso a cargos, empregos e funções. Capítulo 3 da readaptação. Readaptação é a atribuição de atividades ou funções compatíveis com a limitação que o servidor tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, constatada em inspeção médica realizada pela Unidade de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura do município de Santana de Parnaíba. Então, por exemplo, um guarda ou uma guarda ali perdeu algum dedo. Ele tem que ser readaptado a um outro cargo compatível com o que ele possa fazer. Tranquilo? Foi um exemplo assim, meio grosseiro, mas é para vocês entenderem o que quer dizer readaptação. Tranquilo? Inciso 1. Para que possa ser indicado ao processo de avaliação para verificar se existe possibilidade de readaptação, o servidor deverá estar afastado há pelo menos 1 ano pela Caixa de Previdência dos servidores públicos de Santana de Parnaíba. Então, para ele ser ali indicado para ver se há uma possibilidade de readaptação, tem que estar no mínimo afastado 1 ano pela Caixa de Previdência. Inciso 2. A readaptação não acarretará diminuição nem aumento de vencimento. Então, se você for readaptado a um outro cargo, não vai diminuir nem aumentar o vencimento. Continua a mesma coisa. Tranquilo? Inciso 3. A inspeção médica deverá apontar o quê? Deverá apontar as restrições a que está sujeito o servidor por motivos de saúde. Então, quais as restrições que ele está sujeito? A necessidade de licença para tratamento de saúde ou a total incapacidade para o trabalho, quando será encaminhado para avaliação da Caixa de Previdência dos servidores públicos de Santana de Parnaíba. Vamos ver esse inciso 4 aqui e fechar essa primeira parte. Gostamos de fazer aulas com no máximo 20 minutos para vocês beberem uma água, tomarem um café e voltarem a assistir a segunda parte. Vamos lá, inciso 4. A readaptação será decidida pela comissão de readaptação, devendo avaliar o quê? O que a comissão vai avaliar? Vai avaliar as restrições de saúde apontadas pela inspeção médica. Então, o que a inspeção médica ali falou que são as restrições dele, ou dela, né? As atribuições do cargo, as possibilidades de adaptação. Então, onde nós podemos colocar o guarda ou a guarda ali para ele se adaptar. E a necessidade e capacidade da prefeitura de absorver o servidor readaptado. Então, a prefeitura ali vai absorver o servidor readaptado, colocando um cargo compatível ali com as limitações dele. Tranquilo, galera? Então, foi a primeira parte aí do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Santana de Parnaíba. E vão ter aí outros vídeos, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até mais!